Deixa eu abrir aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Carol Tirola, vou ser host hoje, acompanhar aqui os meninos desse webinar. E hoje a gente vai falar sobre como ganhar agilidade de escala em T&D com LMS e treinamentos prontos. Então, se preparem, anotem. Eu espero que vocês saiam daqui com insights práticos para colocar isso realmente em prática aí no T&D da empresa de vocês. E para quem ficar até o final, né, quem permanecer até o encerramento, vai receber um presente exclusivo aqui da nossa equipe e também um certificado de participação. Quero agradecer também a presença dos nossos convidados, o Cleiton Lotar, aqui da EAD Skill, o Mário Rondon, da Futurize, por aceitarem o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. A gente já começou aqui a aquecer os motores, né? E gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês. Bom, primeiramente bom dia para todo mundo. Ah, e eu queria me apresentar. Eu sou formado em Ciências da Computação, tenho duas pós-graduação voltado para a área de tecnologia. Eu sou um cara apaixonado por tecnologia e educação. Trabalho na área há mais de 20 anos, exatamente nessa área de educação e tecnologia. Hoje eu sou Head de Customer Success dentro da EAD Skill, lidero um time onde a gente ajuda aqui o pessoal a ter sucesso com o projeto, sucesso com o LMS. E aí eu pretendo trazer um pouquinho dessa minha experiência de mais de 20 anos no mercado de educação, de tecnologia, para vocês aqui, tá bom, gente? Bom, falei um pouquinho aqui de mim, agora passar a palavra para o meu amigo Mário. Mário, quer falar um pouquinho aí sobre você? Bom, prazer imenso. Eu sou Mário Rondon, camarada moreno, cabelo grisalho. Estou vestindo aqui uma camisa preta, né, com uma tela linda de fundo azul e esqueci o nome da outra cor aqui, né, muito parecido com o logo da Futurize, né? E é um prazer estar com você. Eu me considero um eterno aprendiz e muito curioso. E não é um clichê, tem até uma frase aqui que eu coloco na minha frente, que é o que eu preciso desaprender hoje. A minha carreira é uma carreira bastante desenhada de forma bem diferente, né? Comecei vendendo picolé, fui piloto militar, piloto civil. Uma coisa que eu adoro falar é que eu sou mestre em educação, então por isso hoje, né, trabalhando como gestor em soluções tanto de aprendizagem quanto inovações corporativas dentro das empresas, né? E pela Futurize, onde eu sou responsável, uma das coisas que a gente faz ali, eu sou responsável pela qualidade do conteúdo, pela estrutura, pela metodologia. Então, se vocês tiverem qualquer questão sobre o conteúdo, especificamente, pode falar para a gente que a gente, e para mim principalmente, né? O Cleiton vai chamar minha atenção, vai puxar minha orelha e falar, Mário, trata aí de melhorar que a gente tem feedbacks bons aqui para aprimorar. Ou então, feedback, né, que tá tudo certo. Então, conta com a gente, e bora trocar muitas ideias ao longo desse webinar. Joia, obrigada, viu? Obrigada, Cleiton. Obrigada, Mário. Bom, então, para a gente começar a aquecer os motores, nós vamos lançar uma enquete aqui no chat, uma enquete rápida. Então, assim que aparecer aí na Boa. tela para vocês, já podem ir respondendo, tá? Olha, essa enquete aqui tem palavras importantes, hein? O Sim. quanto a sua área de T&D está preparada para escalar treinamentos com agilidade? Essa palavrinha com agilidade, será que vocês estão preparados para usar os recursos? Como que está aí a área de T&D dentro dessa empresa? Conta aqui um pouquinho para a gente aí, como que está a área de T&D, se está ágil ou não, como que está aí? Tá escalável, né? Tá preparado? Tá um pouco preparado? Tá mais ou menos? Vai contando aí pra gente. Fala aí, não sei, nem sei falar para você. Tem gente que vai falar, nem tem. Nem tem. Ou então fala, não, aqui é só para inglês ver, né? Aqui tem, acho que tem palavras boas, né? Por exemplo, a questão do preparado, que é escalar, e o que é agilidade, né? Por exemplo, tem três pontos importantes aqui que talvez dê pano para manga para a gente trazer aqui nessa web, né? Né? E é até legal você fazer um print dessa pergunta, dessa enquete, porque no final você pode se fazer novamente e falar, preciso da ajuda do Cleiton e da Carol. Exato, né? Vamos lá.
Estou curioso para saber, o pessoal que está aqui participando, como que está essa enquete. Olha lá. Opa, olha lá. Olha só, gente, 64% se diz parcialmente, então em algumas soluções, mas com alguns desafios. Então aqui a gente tem um público de 27% pouco preparado e muito preparado, a gente tem aqui 9%. Fiquei feliz com essa enquete, viu, meninos? Aqui, como nada preparado, ninguém respondeu que não está totalmente é, perdido aí, viu? Legal. Amém. Amém. Vamos lá. E você sabe que até me surpreendeu aí, hoje, a maior parte que votou aí no parcialmente, cara, que fantástico. A gente vê que já tem pessoas olhando para esse tema, né? Porque pouco preparado, tudo bem, eu acho que é ok, mas quando a pessoa fala parcialmente, eu já vejo que ela já está de olho, já está começando a trabalhar um pouquinho com isso. Isso é muito legal e muito preparado também aí, 9%. Eu acho que foi gostei também do resultado, viu? Compartilho com você esse sentimento, viu, Carol? Ah, bacana. Bom, então vamos lá. Vou passar a palavra agora para o Mário. Vamos começar. Um ponto muito importante a hora que a gente fala em eu não estou, eu estou pouco preparado ou nada preparado, isso é por incrível que pareça, é o cenário que a gente percebe nas empresas. Principalmente depois da provocação que a gente teve com a pandemia, aonde as pessoas foram para online e as universidades corporativas deram um boom, né? As pessoas viram, opa, há a possibilidade de a gente treinar no online. Essas universidades corporativas, as plataformas elas foram inseridas e por vezes não inseridas, elas foram jogadas dentro das empresas. Então, o cenário é que hoje, em termos de 60% a 70%, e isso condiz com a enquete que a gente fez aqui, de vocês que estão participando, são empresas que têm uma plataforma, até têm conteúdo, mas a percepção é que ainda não agregam um valor claro nas suas entregas, no seu desenvolvimento. E muito em virtude, primeiro por não ter um apoio, por exemplo, como esse que a gente está colocando aqui, o Cleita, a Carol, a Nexa LMS, né, os conteúdos com metodologia que a Futurizo coloca. Isso é um ponto importante. Então, o cenário hoje que a gente tem, e pode ser o que você está vivendo, é um início, algumas empresas já bem avançadas, de descrédito em alguns momentos da utilização do conteúdo online. E esse descrédito, em boa parte, se dá à falta de um processo claro. Aí tem empresas que a gente está acompanhando com um recurso de trazer maior curadoria ou maior compreensão do conteúdo nas plataformas que está utilizando, essas empresas estão construindo valor para o seu programa de desenvolvimento, né? No lugar de você jogar o conteúdo para todo mundo, ter clareza de como esse conteúdo está sendo estruturado, para quem esse conteúdo precisa ser entregue, de que forma esse conteúdo vai ser entregue e quando você entrega para algum colaborador na sua empresa, quais são as características desse colaborador que você precisa ter atenção? Ah, preciso ter encontros periódicos, preciso ter um fórum dentro da empresa, eles gostam de conversar, preciso ter uma gamificação, são pessoas mais dinâmicas, eu preciso trazer clareza no que eles estão estudando e o porquê eles estão estudando. Então a gente está buscando, com muita força das próprias empresas, especialmente das áreas responsáveis por treinamento e desenvolvimento, né? é, Construir um caminho com sentido para o conteúdo nas plataformas. Independente se você tem uma plataforma automatizada ou não, e quem não tem uma plataforma tão automatizada, só vai ter um pouco mais de trabalho para orientar isso, mas pode ter as mesmas conquistas em termos de retorno. Então a gente está no momento aqui, né, Cleiton, eu não sei qual é a sua percepção, Carol, mas a gente está no momento onde as empresas podem reverter a percepção negativa depois de passado um tempo de eu acho que é só treinamento presencial que dá retorno, né? Eu acho que o online não funciona. E quando se fala então em treinamento pronto, aí é que não funciona mesmo. Isso aí são elementos que a gente precisa revisitar, porque talvez não sejam eles os pontos que não estejam funcionando, seja a estratégia que a gente está adotando ou a falta de uma estratégia para ser adotada. É por isso que o LMS, como uma base, um meio
e não a própria a estratégia em si. O LMS precisa ser bem introduzido na sua realidade, na realidade da empresa. Então, quando alguém coloca aqui, eu tenho a solução, mas com desafios, Mário, eu precisaria muito que você listasse mesmo, né, quais são os desafios. A gente tirar da abstração, eu estou com um problema, né, e listar quais são os problemas que você tem a enfrentar. Né. A gente tem, da mesma forma que uma boa parte das empresas questionando o valor da LMS, a gente tem outros cases falando assim, putz, deu muito certo. Porque além de agregar valor, ainda me deu uma economia absurda. Então, ó, são duas coisas que a balança da empresa pede, né? A gente tem um time bem qualificado, com um custo razoável, né? E bem aplicado. Pô, a hora que a gente consegue esse equilíbrio é fantástico. E é isso que a gente precisa buscar, né? Então, vamos sair dessa primeira percepção, né? E quando a gente fala do pessoal da alta administração, quando a gente fala do CFO, quando a gente fala de quem está com dinheiro, né, o que a pessoa entende, o que a empresa entende, é o que isso aí está lhe dando de retorno. E a gente precisa ter isso claro. Né? E a gente vai ter isso claro, principalmente com as estratégias e as provocações que nós vamos fazer ao longo dessa nossa conversa. Eu concordo plenamente com você, Mário. Eu acho que a gente tinha um clima antes de pandemia e depois de pandemia, uma visão sobre o LMS. Eu acho que todo mundo percebeu que o LMS é uma estratégia, uma ferramenta fantástica que faz diferença de poder levar para as pessoas conhecimento de uma maneira mais prática. Eu vejo uma grande vantagem aqui, porque assim, quando você faz um treinamento ao vivo, por exemplo, é aquele momento. Então, ele tem inúmeras variáveis que podem dificultar. Às vezes você não prestou atenção, você não pôde ir. E o LMS você pode revisitar esse conteúdo, você pode tirar dúvida, facilita o acesso, tem inúmeras vantagens. E você comentou uma coisa que eu acho que faz muita diferença. É como que as empresas estão utilizando o LMS? Como está sendo divulgado isso dentro da empresa? Como que você está passando essa informação? Porque quem tem a percepção, quem acredita que LMS é você pegar um conteúdo lá, um PDF, jogar dentro de um curso e achar que aquilo é treinamento, está enganado. Hoje a gente tem várias ferramentas, várias metodologias, várias estratégias que você pode implementar aí no seu LMS para trazer benefícios para você. E é exatamente isso que a gente vai falar aí no decorrer do nosso tempo. Exatamente. A gente até pode prosseguir aí, né, Carol? Porque a Paula até colocou aqui, eu acho muito interessante. A gente quer trazer aqui uma provocação de prática, tá, pessoal? Então, vamos traduzir algumas palavras, né? O que você entende por desempenho bom de uma plataforma? O que é que você vivencia como desafios na sua plataforma, no seu dia a dia? Né? A gente vai colocar tópicos aqui, como, por exemplo, utilização de estratégias com ou sem a IA, utilização de estratégias com ou sem um orçamento alto, né? Então, quais são reais desafios que você enfrenta hoje? E cada uma das empresas, em setores e segmentos diferentes, tem propostas distintas, né? Tem caminhos diferentes. Então, Exato. a Paula aqui já falou, já me identifiquei, né? Sou entusiasta da educação e ouvir isso me traz um sopro de vida. A gente está vivendo, e podia colocar vida, ânimo e amor, tá, Paulo? Porque hoje é dia dos namorados, a gente tá junto aqui, né, no amor. Você viu, né, Cleiton, Carol, a gente vai ter aqui, né? Só faltou um vinho. Eu devia ter trazido um vinho para essa conversa, né? Eu não sei se Buscar seria uma formas boa de. ideia, né, Carol, um vinho agora no momento. Pessoal, Tá um para quem pouco está cedo. assistindo, e também assim, ó, Ó, deixa eu aproveitar aqui para quem está assistindo esse vídeo depois, se for assistir depois aí o vídeo, a gente está gravando isso no dia 12 de junho, na parte da manhã. Então, tá a programação aí, os românticos para mais tarde. Para mais tarde, tá, Mário? Não para agora. Mas, tá só gente, mais tarde. Tá. Eu vou fazer de conta que tudo bem para mim, tá? Mas tudo bem. tá bom. Falando nisso, vou pedir para mudar o slide. Vamos começar a falar um pouquinho já de como a gente melhorar tudo isso, né? Vocês podem mudar o slide para mim, por favor? Muito bem. Aí, eu vou trazer um pouquinho agora. Hoje em dia, a gente fala muito em IA, né? Inteligência artificial. Está no nosso celular, está lá no WhatsApp, está presente no nosso dia a dia. Até por mais que a gente não queira
usar ou falar de IA, ela está presente no nosso dia a dia. E não tem como não falar da IA dentro de um LMS. E aí, qual que é o papel da IA na área de T&D, né? Dentro de um LMS? Bom, eu vou trazer aqui 5 tópicos que eu acho que é bem interessante, que a gente vai falar um pouquinho de como que ela pode agregar. Primeiro ponto aí, personalização do aprendizado. Gente, o Mário já citou ali numa fala anterior dele ali, é, eu acho que o usuário, quando ele entra na plataforma, ele tem que fazer um treinamento que faz sentido para o conhecimento dele. É, a IA ela pode ajudar a entregar o conteúdo personalizado para cada tipo de pessoa. Isso vai trazer um engajamento, isso vai trazer ânimo para que a pessoa faça. Eu acho que esse ponto, né, de você trazer um conteúdo relevante de maneira de uma forma é, estratégica que faça sentido para o usuário, isso faz toda a diferença. E a IA, ela pode ajudar exatamente nesse ponto aí, trazer um conteúdo relevante para cada pessoa dentro da sua plataforma. É uma maneira de você respeitar o ritmo, né, e o estilo de aprendizado de cada um. Tem gente que absorve mais rápido, quer cada vez mais conteúdo, e tem gente que vai mais devagar. E é muito bem-vindo esse recurso de você entregar exatamente o que o cara precisa ali dentro do que precisa ser capacitado esse colaborador aí dentro da empresa. Tem um segundo, pode mudar o slide para mim, por favor? Eu acho que esse aqui, gente, é um recurso fantástico. Quando a gente fala em LMS, em gestão desse conteúdo de capacitação, de treinamento aí para as pessoas, cara, você automatizar isso de maneira que traga agilidade, facilidade, ajuda muito. Eu vou trazer aqui um exemplo. Você atribuir cursos para cada público conforme a hierarquia dele, conforme o cargo dele, conforme o departamento dele, conforme aonde ele está localizado, com a filial dele, faz todo sentido. E isso ser de uma maneira automática. Porque o que acontece? Diminui a capacidade, a carga operacional do TID quando isso é de uma maneira automática dentro da sua plataforma. E não só atribuir os cursos, mas também a parte de lembrete. Se o usuário não está fazendo, a própria plataforma vai mandar mensagem lá para ele. Correção de avaliação, você usar a IA exatamente para fazer essa correção, para que ele não tenha que ficar olhando resposta por resposta do colaborador. E até a geração de certificado, né? Isso vai, esse papel da IA de reduzir a carga operacional do TID ajuda muito, principalmente nessa parte de automação. E tem um outro item aqui que eu acho que é bem legal. Pode mudar o slide para mim, por favor? Esse aqui, ó. Análises preditivas e insights em tempo real. Gente, isso faz toda a diferença. Quando você tem uma plataforma, um ambiente, um LMS, aonde você consegue esses dados, se o cara está fazendo, se não está fazendo, o que ele está fazendo, prever os comportamentos deles, e principalmente com a questão de riscos de evasão. É fantástico, porque quando você vê que algum usuário está tendo dificuldade de acesso em alguma coisa, ou algum conteúdo, e você poder mudar isso, agir proativamente, cara, é fantástico. A IA, ela pode fazer esse serviço para você. Ela pode analisar esses dados e te sugerir insights para que você atue e não deixe que a evasão aconteça, que o engajamento fique abaixo do esperado ou de determinado pela empresa. Então, a IA também pode ajudar nesse papel dentro do LMS. Vocês estão vendo, gente, como assim, porque às vezes a gente para pensar no LMS e fica assim, mas nossa, é difícil, como que eu vou fazer tudo isso? Gente, a IA pode ajudar exatamente vocês nesses itens. E tem mais. Passa para mim para um próximo slide, por favor. Eu acho que esse é o que está vindo com muita força, né? Quando a gente fala em IA, a gente fala nesses robôs, chatbots, e aí vai os nomes dos mais diversos. Mas, gente, é fantástico quando você tem um chatbot lá dentro da sua plataforma, tirando dúvida do usuário que fez o treinamento do conteúdo abordado. Vou dar aqui só um exemplo prático que a gente já vivencia aqui dentro da EAD Skill. Às vezes você dá um treinamento de produto da sua empresa e tem lá o produto 1, produto 2, produto 3,
Legal, o cara absorveu o conteúdo, mas de repente vem aquele cliente faz uma pergunta específica de um produto, e aí, como que ele vai fazer? Você tem um chatbot que ele vai lá e pergunta o que, que ele precisa, o próprio chatbot vai indicar aonde está esse conteúdo, aonde ele pode rever esse conteúdo, aonde está essa informação, ou até mesmo dar essa informação. Então, você tem um chatbot 24 por 7 disponível dentro do seu ambiente de aprendizado, isso faz toda a diferença para o usuário final, para ele tirar a dúvida exatamente do que ele precisa. E não só do conhecimento, mas de qualquer outra estratégia da empresa que tenha essa informação dentro do seu LMS. Então, a IA também pode ajudar aí. E eu acho que um outro item, pode mudar o slide para a gente, por favor? Curadoria. Essa é uma palavrinha mágica aí. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para essa palavra aí, curadoria. Você selecionar, filtrar qual é o melhor conteúdo, tanto interno como externo, para você entregar para o seu colaborador, também ajuda muito. Hoje, a IA, ela desenvolve conteúdo. Se você determinar lá assim, olha, eu tenho um assunto X para um público Y, ela vai te ajudar a criar o conteúdo, qual é a melhor maneira, qual é o melhor conteúdo que você pode agregar dentro da sua plataforma. A gente vê que cada vez mais a IA está potencializando o LMS, está transformando a área de TI&D. Eu acho que é uma ferramenta fantástica que está aí. E tem um detalhe, pessoal, às vezes muitas pessoas se preocupam com o custo disso, né? Ah, mas eu tenho que saber programação, ah, isso é caro. Não, hoje tem muitas ferramentas que podem ajudar com um custo muito baixo ou até mesmo sem custo, para que você deixe a sua plataforma muito mais estratégica, muito mais responsiva, muito mais apontando exatamente o conteúdo que o usuário precisa ver. E isso, gente, faz diferença quando a gente está falando em capacitação de pessoas. Então, usar esses recursos dentro da sua plataforma LMS vai te ajudar a escalar o treinamento e vai dar muito mais agilidade. Olha as palavrinhas lá relacionadas com aquela pergunta lá do início. A IA é uma grande ferramenta que pode trazer agilidade de uma forma estratégica e com uma escala aí fácil de trabalhar dentro da plataforma. Mário, o que Mas, você diz sobre a IA? E você quer fazer alguma colocação sobre esses assuntos da IA? a gente vive, né, meu amigo, nessas provocações assim contínuas, principalmente com essa presença da inteligência artificial. E tem uma coisa que ao longo da sua fala você trouxe, vou fazer o pronome você, né? Que é a despeito, independente da gente ter inteligência artificial, a pessoa precisa estar aparecendo. A pessoa vai estar Exato. ali ciente, né? E aí você pode falar, ah, mas eu não tenho IA instalado na minha LMS. Ok, pode ser que não tenha, que a sua LMS não tenha essa inteligência Esse específica recurso. para fazer alguns trabalhos, né? Mas você pode buscar outras maneiras. E você, como a inteligência humana da empresa, a gente pode construir estruturas ou estratégias, a começar, por exemplo, por uma curadoria inteligente, né? É uma Uhum. curadoria que você desenhe para cada um dos setores o que é necessário para cada uma dessas áreas, direcione, o conteúdo que faz sentido para cada uma dessas áreas e pode propor exemplo, né? Você falou agora do momento de parada ou ter um chat, né? Um chatbot. Ah, eu não tenho, Mário, chatbot, eu não tenho robô. Tudo bem. Sabe como que a Futurize nós fazemos aqui? E uma sugestão que vocês podem fazer. Nós trabalhamos com conteúdo. Então a gente usa o nosso conteúdo a nosso favor também. Todo mês a gente tem um momento que chama cumbuca, talvez vocês façam aí também na empresa. Essa cumbuca é tratada assim, a gente dá um conteúdo específico para o time inteiro assistir. Esse time assiste em 30 dias e em um determinado dia do mês a gente se reúne por 40, 45 minutos para tratar daquele tema e como aquele tema pode ser útil dentro da empresa, no caso a Futurize. Isso aqui, no lugar de ter um chatbot para tirar dúvidas sobre o tema, a gente tem esse momento. Quem tem dúvida sobre o tema, Humanizar quem tem isso, né? dúvida. Exato, exato. Precisa ser empresa inteira? Não, pode ser o seu setor, pode ser um grupo específico, né? Precisa ser mensalmente? Não, pode ser quinzenalmente, bimestralmente, o que fizer sentido na sua empresa, usando estratégias semelhantes e aí, tanto a IA quanto a IM, colocar IH, né? Inteligência humana e inteligência artificial, né?
Então, qualquer uma das duas, aliás, é melhor usar as duas em conjunto, para que a sua LMS e o conteúdo contido nela não seja o fim em si, mas o meio para você aprimorar competências que façam sentido para o seu negócio, né? E aí as Ótimo, estratégias a gente está colocando aqui, né? Todo sentido, meu muito bem. amigo. Muito E aí a bom, gente muito vem bom. até, né, com algumas provocações depois, né? Depois desse enxurrar de conteúdo que o Clayton traz, e fundamental. E assim, a provocação, tá? Usem, principalmente vocês que são responsáveis pela área de T&D, né? Algumas outras correntes falariam A&D, aprendizagem e desenvolvimento, né? Principalmente nós que estamos nessa área responsável dentro da empresa, a gente precisa aprender a usar a inteligência artificial, todas elas, para fazer uma integração boa, estratégica dentro do nosso negócio, né? E aqui eu tenho três perguntas que vêm muito em cima do que o Clayton trouxe para a gente, e aí a gente vai falar, e vocês fiquem à vontade para também trazer qualquer outra coisa, tá? Que é quais são os principais desafios que você enfrenta, olha só, né? Para implementar o LMS. Como é tudo bem? Implementou o LMS, todo mundo acessa? Só que não, né? Eu até gostaria que fosse também, nosso calcanhar de Aquiles é o engajamento, né? Se você fosse automatizar completamente o onboarding da empresa, né? Quais etapas você incluiria? Vai falar em IA, por exemplo, a minha Alexa está aqui querendo conversar agora, nesse momento, com a gente, né? Não precisa, né? Ela está presente em todo momento, né? Quais etapas você precisa ter na sua inserção do LMS para o onboarding? A outra provocação. Você prefere um LMS que seja altamente personalizável ou uma solução pronta e fácil? E por que você escolheria uma ou outra? Né? Três provocações que geralmente acontecem e aparecem para mim e talvez também apareçam para vocês. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da primeira provocação, quais são os desafios? Bom, uma coisa que eu vejo muito das empresas, nós seres humanos, nós não temos necessariamente medo de mudar, mas a gente tem medo de como a mudança acontece. E aí, por medo de como a mudança acontece, a gente tem naturalmente, principalmente colaboradores, gestores, uma certa resistência à mudança. Se eu estou cheio de incêndio, e só vem uma área e me taca um custo para fazer sem explicar, eu não vou aceitar aquilo ali de primeira. Então, um grande desafio é resistência a mudar, ou uma rotina, ou uma forma de aprender, ou ter que inserir no momento do meu dia, já que eu tenho tantas coisas para fazer. Então, a forma como a gente insere a mudança ou a presença da LMS na nossa vida e do conteúdo faz diferença. Aumenta ou diminui a resistência. Isso é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é você não se preocupar, por exemplo, principalmente com relação, né, aos desafios que a gente enfrenta, é não se preocupar com a qualidade, a adaptação ou a criação de conteúdo que faça sentido para a sua empresa, né? Não se trata de apenas um Netflix de conteúdo, né? Aliás, se for igual Netflix, vai ser o que normalmente acontece. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas comigo acontece muito. Eu sento na frente do Netflix, começo lá, quero assistir um filme. Uma hora depois eu ainda estou escolhendo o filme. Aí uma hora depois eu não sei nem o filme que eu vou ver ainda. Certo? Então, só Netflix conteúdo não faz sentido. Eu preciso ter clareza do porquê aquele conteúdo está sendo trazido, né? E aí, quando a gente tem a justificativa, o sentido do porquê está tendo LMS, quais são os conteúdos e a qualidade do conteúdo que está sendo inserido nesse LMS, aí a gente vai integrar as outras áreas, que é um outro grande desafio. A integração das áreas da utilização do LMS e garantir que todo mundo tem o engajamento necessário. E o que é engajamento? Isso é uma pergunta interessante. Vamos conversar sobre isso depois, né, Cleiton? Cleiton, tem algum ponto nessa primeira pergunta aqui que você gostaria de destacar, amigo, que você viveu e sabe dos desafios? E você sabe que quando a gente fala em implementar, automatizar e todo esse processo LMS, cara, a gente não pode esquecer o usuário da outra ponta. Porque às vezes a gente fica tão preocupado de como fazer e tal, e a gente esquece qual é a experiência que o usuário precisa receber, né? Qual é o conteúdo que ele precisa receber? Como Fundamental. fazer isso? Quando a gente fala em implementar, porque às vezes a gente foca tanto aqui, mas a empresa quer que eu faça, que eu precise capacitar meus colaboradores num determinado assunto. E, cara, mas qual é a percepção do usuário
dos colaboradores da sua empresa sobre aquele tema. Como que você pode abordar? Isso eu acho que é fantástico. Mas bora lá. Pode E mudar o também, slide? meu amigo, pera, e também, meu amigo, né? Não precisa nem mudar o slide, não, deixa eu só colocar aqui rapidão. Desculpa, eu estou aqui Sim, enchendo de você de sim. informação também, né? Mas isso que você traz é interessante, porque na segunda pergunta ali, a hora que a gente fala sobre onboarding, né, dos colaboradores, a gente por vezes perde a oportunidade de construir uma, um caminho simples de aprendizado, finalizando depois com feedback desse conteúdo, Hum, né? E aí não só no onboard, mas em todo o conteúdo, feedback, o que que faz sentido, o que não fez sentido, o que pode ser melhorado, né? E às vezes a gente não faz esse feedback, esse retorno dos nossos colaboradores, exatamente porque a gente tem medo de ouvir, ó, não tá legal, tem que mudar ou o conteúdo, ou a plataforma, ou por que que você me colocou esse tempo aí para eu gastar. A gente precisa ouvir o nosso cliente. E o cliente exato. o cliente, né, da área de treinamento e desenvolvimento, são os colaboradores. Eles são os nossos clientes. Então é importante que a gente esteja aberto para ouvi-los, né? E aí, quando a gente coloca ali uma pergunta que me faz muito, Cleiton, muito. Mário, eu Hum, preciso ter uma plataforma altamente personalizável na minha empresa. E aí a gente vai lá para o ideal, né? É tudo minha cara, tal, fotinha, avatar, valor? Não, não precisa. Aliás, a resposta é depende, depende muito. Depende do tamanho da sua empresa, depende do motivo pelos quais a LMS está sendo implantada, depende da característica dos seus colaboradores, né? Eu geralmente, de forma bem simplista, eu defino assim: se você é uma média para grande empresa e tiver orçamento para isso, vale a pena investir um pouco mais de orçamento. Mas se você tiver um time enxuto, uma empresa menor, com orçamento limitado, começa com um que está pronto, fácil, né? Invista tempo mais em trazer sentido para o conteúdo do que a estrutura da LMS. A LMS já está lá pronta para facilitar o seu processo de crescimento. muito bem colocado, concordo, Mário. Realmente, às vezes a gente vê a pessoal da área de T&D com foco em algumas coisas que não está realmente ficar focado nessa questão de customização, mas o mais importante é o conteúdo que você vai trazer e de qual forma você vai trazer isso, né? Concordo super com o que você Exato. falou, viu? Muito bom com sua colocação. Bom, falando aqui um pouquinho sobre esse processo, como que a gente pode melhorar, né? Pode mudar o slide agora, pessoal. Como que eu posso automatizar melhor o processo de T&D? Bom, existem várias e várias é, maneiras, né, estratégias para você automatizar aí o processo de T&D. Eu coloquei aqui as três principais que eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. O primeiro ponto. Vamos pensar assim, ó, a gente já implementou o LMS, a gente já passou por esses pontos que o Mário, que a gente falou aqui até agora. Agora a gente vai trabalhar aqui com um outro ponto, um outro detalhe. Estou com a minha plataforma, como que eu posso automatizar isso? Como que eu posso melhorar? Primeiro detalhe, gente, eu acho que você tem uma plataforma aonde você consegue compartilhar o conteúdo exatamente com o papel do usuário. Eu vou dar aqui um exemplo. Ah, eu tenho um time de vendedores. Legal. Então eu vou automatizar toda vez que entrar um vendedor dentro da minha empresa, a plataforma automaticamente vai liberar uma trilha de aprendizagem com conteúdo específico para os vendedores. Legal. Durante a carreira do colaborador, o que acontece? Ele em algum momento ele vai lá e muda de cargo. Ele virou supervisor, gerente da área de vendas. E aí o que acontece? Quando ele assume um novo cargo dentro da empresa, automaticamente ele vai precisar de novos conteúdos, de um novo treinamento para essa nova área dele. E aí a plataforma automaticamente já libera a trilha para ele de gerente. E se ele muda de cargo ou se alguém é promovido, isso é automático. Quando você tem uma plataforma que tem essa automação, ela ajuda que a área de TI&D consegue trabalhar exatamente no que a gente está falando, no conteúdo próprio. Ela não tem que se preocupar em todo dia olhar lá quem foi promovido, quem não foi, mudar de cargo. Então, isso é uma maneira de você agilizar aí, de automatizar o processo dentro da plataforma. E detalhe, quando eu falo em liberar trilha, treinamento, cursos, o lembrete do pessoal fazer, certificados, inclusive até tem plataformas, a gente aqui na EAD Skill, a gente tem uma plataforma LMS que é o Next. É o processo de recertificação.
Porque hoje as empresas têm cursos que ele tem um limite, né? Ah, ele é válido por 365 dias, é o caso das NR. Quando vence, a própria plataforma lembra o usuário que ele tem que rever aquele conteúdo, que ele tem que atualizar aquele conteúdo. E você tem uma plataforma que lembra o usuário que ele vai precisar rever aquilo, ele lembra o gerente que aquela equipe precisa refazer o curso, isso ajuda muito, né? Essa automação é muito bem-vinda dentro de uma plataforma LMS. O segundo ponto que eu gostaria aqui de falar é esses gatilhos de aprendizagem com base em cargos, áreas e momento da jornada do colaborador. Exemplo do onboard. É exatamente essa questão que eu estava falando para vocês aí. Você criou um treinamento, você se preocupou, colocou lá o usuário para fazer um onboard, e aí ele terminou o onboard, ele já pode ir direto para o conteúdo voltado para ele. Porque, você sabe, Mário, essa preocupação que você falou do Netflix, cara, eu tenho a mesma. E nem é nada contra o Netflix. Disney Plus, Apple TV, qualquer serviço de streaming. Você entra lá, às vezes você passa horas procurando um conteúdo. E agora você tem uma plataforma Aí você onde você desiste. disponibiliza. Aí Oi? acaba que você desiste. Não, desisti. Já está uma Exato. hora procurando, já assisti procurando. Exato. Agora pensa você entrando numa plataforma que tem lá, ah, minha empresa deixou aqui tudo aberto os treinamentos. Cara, qual curso que eu vou começar? Eu vou começar pelo assunto de compliance, eu vou começar pelo assunto de liderança, eu vou começar pelo curso pelo qual eu vou. Cara, você tem uma plataforma que ela indica qual é o que você precisa fazer, e ainda mais baseado em cargo, área ou momento da jornada do colaborador, faz toda a diferença. E aí o que acontece? Quando você entra lá, ah, bom, não vou falar Netflix, né? Mas se você entra numa plataforma, ele já te mostra o conteúdo que você precisa ver, o qual faz mais sentido para você, faz toda a diferença do que você ficar procurando lá no meio de um monte de treinamento de cursos. Então, isso também faz a diferença de você entregar o conteúdo no momento que o colaborador precisa ver. Isso faz a diferença. E por último, que eu queria não deixar de falar, hoje uma plataforma LMS ela pode integrar com sistemas de RH da empresa, seja um RP, HCM, CRM, são uma sopa de letras, né? Mas está integrada aonde tem já a base dos colaboradores. Isso faz muito sentido, pessoal. Por quê? Porque você tem a informação atualizada em tempo real. É aquela história que eu estava falando. Imagina lá, você é um vendedor. Entrei na minha plataforma, eu já tenho o conteúdo de vendas. Eu não vou ficar perdido procurando um monte de conteúdos de outras áreas que nem é a minha. Eu já vou ver aqui o meu conteúdo de vendas. E se por acaso eu for promovido, eu mudar de cargo, mudar de departamento, mudar de área, automaticamente a plataforma já vai me apontar um novo conteúdo. Só que para que isso possa acontecer, ter atualizado os dados do colaborador faz muita diferença. Então, ter uma plataforma também integrada, isso ajuda a dar agilidade aí na parte de treinamentos dentro de uma plataforma. Eu acho que isso aqui são alguns benefícios que a gente pode ter. A gente tem que olhar para isso dentro de um LMS. Mário, você concorda aí? Quer fazer alguma colocação? Eu já vou puxar aqui já um ponto, né, ao próximo assunto de eficácia e benefícios da plataforma aí com esse assunto que eu trouxe. Vai lá, Mário. É a hora que a gente fala sobre benefícios e eficácia da plataforma, né? Pergunta, por que você tem uma plataforma, né? Aí a gente vai buscar resultados esperados, os benefícios para ela. A gente quer qualificar, a gente quer reter, a gente quer fazer com que o nosso time não pare, até porque a gente está no momento de aprendizado contínuo, né? Se você que ela adora pagode, tá? Então, se você falar assim, camarão que dorme a onda leva, amigo, eu não quero ser o camarão que dorme, não. Eu quero tá voando aí no mar, né? E também nem quero ficar igual o Zeca Pagodinho falando, esperando a vida me levar, não. Então a gente precisa estar ágil. O conteúdo de online é para isso, né? Para fazer com que a gente esteja sempre apto a aprender. Só que se ele não tiver clareza do caminho, a gente vai para qualquer lugar, né? A gente pega um Flix da vida, qualquer que seja ele, e fica lá, ó, só no. E por isso que a gente aqui da Futurice, a gente que trabalha com conteúdo e sabe como a Paula colocou ali também, né? Um dos desafios, a gente sabe que o desafio é o engajamento, né? A gente tem dois ambientes que a gente propõe para uma empresa. A primeira, a gente fala de Futurice Flix,
que é a gente até tem áreas de desenvolvimento, cada grande área de desenvolvimento, por exemplo, vendas, gestão, liderança, diversidade, então são grandes áreas de desenvolvimento, né? Isso a gente chama de um ambiente Flix, né, já é bom. Só que ainda assim é muito amplo. Na hora que você entra ali, cheio de incêndio para pagar no dia a dia, sabe o que que eu vejo? Mas já ajuda. Até porque, inclusive, lá com o conteúdo nosso, a gente estimula o top 10, né? Então, o que está sendo mais visto. De repente, você começa por eles, né? Começa pelos esses top 10 aí, o primeiro. E um outro ambiente, que a gente chama de ambiente Nexus, que é o nosso ambiente, aí tem, como você colocou já também, Cleiton, um ambiente de curadoria de conteúdo com base em competência, né? Qual é a competência que eu preciso desenvolver nesse meu time? Lembrando que a gente tem dois tipos de competências, basicamente, né, de forma simplistas, né? As competências técnicas, as hard skills, e as competências não técnicas, que a gente chama de soft skills, human skills, power skills, né? Core skills. Então, então essas duas competências. E é muito desafiador a gente trabalhar e desenvolver essas competências não técnicas, né? As grandes defendidas no Fórum Econômico Mundial, no relatório do Fórum Econômico Mundial. A gente pode ver lá que 80% das 15 mais importantes são não técnicas. Como é que se desenvolve criatividade? Flexibilidade e tolerância ao estresse, né? Liderança, inteligência relacional. Como é que se desenvolve isso? É um desafio a gente fazer isso. Por isso, pode passar o slide de produção aí. A gente tem perguntas, essas provocações aí que vocês estão na tela, e pode ser alguma de vocês, né? O mito sobre a eficácia de treinamento online. Tem ou não tem? Será que é melhor ou pior que o presencial? Né? Os treinamentos online eles podem ser interativos ou tão ou mais interativos que os presenciais? Né? Outra dúvida: os treinamentos online podem ajudar a melhorar a retenção de colaboradores? Né? E outra, quais métricas a gente usa? Essas são perguntas, provocações, desafios relacionadas à eficácia da implantação de OLMS e de possíveis benefícios que eles nos tragam. Agora, nós que trabalhamos com gestão sabemos que precisamos de indicadores, né? Então, para falar sobre eficácia e benefício, eu preciso ter claro sobre o que eu quero desse material dentro da minha empresa. Então, o mito é um grande mito falar que treinamentos online são em si menos eficazes que os treinamentos presenciais. É um grande mito. O que a gente percebe é a ausência na clareza do objetivo e dos conteúdos para aquele público torna o treinamento online completamente irrelevante. Aí a gente coloca 100 pessoas, 30 pessoas dentro de uma sala, por vezes, treinamentos prontos ou não, e aí a pessoa fica lá, mas o que que eu estou vendo esse material aqui? O que é que eles querem que eu aprenda? Exatamente do que, né, eu preciso tirar isso daqui? No presencial, a gente ainda tem a possibilidade de trocar ali. Mas peraí, mas o que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho que ver? Né, trazer corrigir a rota no momento. No online, às vezes, não. Né? Então, é um grande mito e geralmente tem dois elementos aqui que atrapalham a gente ter uma qualidade boa no online. É o design instrucional, aí a área de T&D, falar, olha, eu preciso disso dessa forma por conta desse objetivo, né? E a qualidade do conteúdo. E aí, na qualidade do conteúdo, eu também insiro a qualidade do facilitador, que precisa ter um trabalho do facilitador saber entregar, ter recursos diferenciados, às vezes, do presencial, né? Então, a gente pode criar, respondendo já a segunda pergunta, momentos dentro do online que sejam, às vezes, muito mais interativos que o presencial. Porque a gente tem possibilidade de fazer simulações realistas, usar ambientes colaborativos como Miro, Mural, divisão em salas com uso de Mentimeter, Slido, Kahoot, quizzes, como a gente fez aqui no início, avaliações instantâneas, né? E é claro que, seja no presencial ou seja no online, a gente precisa estar tomando a decisão de quem está vendo de estar ali com a gente, né? Senão vai estar no mundo de Nárnia. Agora, por exemplo, não sei o que. Deixa eu ver não sei quem é que está na sala aí, mas não sei o que que a Ju, a Gabriela, a Nara, a Paula estão fazendo, está escutando a gente mesmo, a Virgínia, né, o pessoal da Futuriza, a Isa, Benedito, Exato. né? Vocês estão ouvindo a gente aí? Né? Ou vocês estão fazendo qualquer outra coisa, né? Olha lá, a Gabriela falou que tá, opa, tá com a gente, né? A gente tá ali no.
Então, garantir, a Isa também tá, a Paula também. Ó, gostei, gostei. Ah, Tainá legal, o pessoal também tá tá. atento aqui, Mário. Tá no toma, né, mano? Toma, Benedito tá também. Perfeito, adorei. Então, a gente tem que garantir essa dinâmica. Diga, Cleiton, diga, meu amigo. Não, eu ia comentar exatamente isso. Essa questão da pessoa estar presente ou não, cara, isso pode acontecer no evento ao vivo, como a gente está aqui agora, ou no presencial, ou no curso. Eu acho que é muito importante essa interatividade com o usuário, de estar perguntando, ver o que está acontecendo, qual a opinião dele. Se você tem um conteúdo lá, parar para perguntar se ele está prestando atenção, fazer alguma pergunta relacionada ao conteúdo. Ter essa interatividade com o usuário é importantíssima. Seja no presencial, seja aqui no ao vivo, né, que a gente está, ou no LMS, é Exato. importante ter. Exato, amigo. E aí, essa interação, inclusive, já indo lá para a última provocação ali, quando a gente. Não, aliás, a retenção. Né? Quando a gente fala na retenção, a ajuda na retenção pode sim ajudar. Mas sabe o que acontece? É que a gente quer ter comando e controle até no que as pessoas querem aprender e só isso. A gente pode, como área de TD, ter dois caminhos, respeitar dois caminhos. Os professores Deci e Ryan, no estudo lá de 2001, eles indicaram que uma das habilidades ou uma das necessidades humanas natas é a autonomia. Então a gente poderia colocar, por exemplo, duas possibilidades de trilha para reter grandes talentos. Aquelas que, em tese, são prioritárias para desenvolver aquele colaborador, aquele gestor na área, e colocar a possibilidade de ele escolher o que faz sentido para ele. Né? Então a gente tem a formação ou a educação por necessidade da atribuição e a por demanda do colaborador, do nosso talento ali. Então dá essa autonomia de ele caminhado com as duas, né? Essa liberdade faz com que tanto o colaborador entenda assim, opa, a empresa está investindo em mim, né? Bem como fala, e eu tenho liberdade para não só entender o que é importante para o meu cargo, como também eu posso abrir outros caminhos e frentes de aprendizado, né? E que pode estar no online. Né? Essa é uma demonstração assim que pode fazer todo sentido. E quando a gente fala em, por final ali, né? Como medir o sucesso do programa? Sabe o que acontece, Cleiton? O que acontece com a gente? As pessoas querem medir o programa depois lá do final. Só que o negócio é antes, né? Quando a gente vai inserir o LMS conteúdo, eu preciso ter indicadores. O que eu estou vendo, quem que eu estou vendo, qual é o conteúdo, para qual setor, quantas pessoas são, o que eu espero, quem espero que entre, em quanto tempo. Nada dessas informações eu estabeleço antes. Quando eu não estabeleço informações antes, eu só vou ter a minha alucinação. Fala, ah, foi baixo, engajamento. Ah, ninguém gostou. Mas ninguém gostou porque o conteúdo é ruim, você não deu clareza, não tem significado, não tem sentido, não sei por que que eu estou perdendo o meu tempo aqui, né? Então fica realmente difícil a gente estabelecer esses parâmetros de, opa, valeu a pena ou não valeu a pena. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Esses desafios e provocações? Deixem aí as suas perguntas, hein? A Paula E comentou aqui, quanta verdade, bem isso. É Exatamente. bem. A gente sabe, vocês não estão sozinhos, né? A gente tá junto nessa, ó. Sim. Junto e misturado. exato. E você sabe que você colocou aí um ponto, Mário, que eu acho que é muito legal. Que às vezes você cria o treinamento, libera lá, e aí tem um engajamento baixo. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu acho que o público não está engajado. Ah, o problema é os colaboradores, né, os funcionários que estão, os alunos matriculados no treinamento. E não, você está alucinando, de repente, é algum problema seu. É o conteúdo que você colocou. E, cara, eu acho que esse quadradinho, essa quarta pergunta aí, de você ter essas métricas, ter esses dados, é importantíssimo. Inclusive, eu vou Muito. trazer mais assuntos daqui a pouquinho, para ao próximo slide, para falar sobre esse assunto aí, que é importantíssimo a gente ter essas informações, até para a gente ter alguma atitude, como você mesmo falou, né, Mário? Tem que ter integração de sistema, dashboard do LMS, quem deveria ver qual conteúdo, entrar em contato, perguntar que tá. Geralmente a dúvida maior é: ah, não é que eu perdi minha senha. E acabou, desistiu da situação. Não, tá com dúvida na senha? Vai, não tem a senha? Toma a senha de novo, tenta entrar aí. Você tem mais 2 meses para a gente ver esse movimento. Tenha um momento de parada. Deu exemplo da Cumbuca. Aqui na Futuriza que a gente faz,
Tem um momento de parada com o seu time, né? O que que faz sentido nesse conteúdo? Não faz sentido nenhum. Opa, beleza, faz sentido para alguém? Faz para mim. Essa troca, mais do que propriamente o que foi passado, essa troca é mais rica, propriamente dita, que a plataforma, o conteúdo, né? Você fazendo bom uso do que você tem. Legal. O Guilherme comentou aqui, de fato, as métricas são muito importantes. Uma das formas que eu utilizo para medir o desempenho dos treinamentos é analisar quais tipos de atividade têm maior índice de conclusão. Isso nos ajuda a entender a preferência dos colaboradores em relação ao formato do conteúdo, como textos, vídeos ou minigames. Legal, obrigada pela Perfe- participação, viu, Guilherme, pelo Perfeito, comentário. maravilhoso. E assim, ele Isso. traz uma coisa bem legal, né? Que é a gente aprende e tem opções de aprendizado para os sistemas diferentes. Então, é texto, é vídeo, é áudio, né? A gente tem formatos diferentes. Então, respeitar essa gama de formas de aprendizado é riquíssimo, né? É mais um Muito bom. elemento que a gente. Sim. E Show, Nossa, eu Guilherme. super concordo com o que vocês estão falando. Inclusive, eh, posso pedir para mudar o slide, Mário, aqui? Claro, por favor, Luiz, vamos prosseguindo Quer ver, na ó? nossa conversa. Esse próximo slide é exatamente o que a gente está falando, é o que o Guilherme falou, é o que a gente está conversando aqui. Carol, quer fazer alguma colocação? Acho que você quer fazer alguma colocação antes de eu começar a ah, falar desse slide, embora a gente já esteja falando dele, né? Perfeito, perfeito. Eu vou trazer o comentário da Virgínia, que ela comentou que gostou muito da parte da autonomia. Podemos criar o treinamento de acordo com os objetivos da corporação, mas deixar os colaboradores escolherem o caminho a partir da sua própria análise. Bem colocado, Virgínia. Justamente isso. A gente precisa pensar muito na experiência do aluno, né? Na autonomia do Exato. aluno. Exatamente. Quando se sente... Boa, Quem muito que é bom. que gosta quando se sente preso ou presa, né? Ninguém. Exato. Desrespeitado, ignorado, ignorada? Ninguém, né? Ou então, ah, não, assista isso goela abaixo, toma. Não, tudo bem, eu entendo que isso aqui é obrigatório, mas me dá uma liberdade para mim para, né, para Sim, voar, para crescer, né? sim. Obrigado, Gui, Exatamente. obrigado, Virginia. Obrigada. Obrigado, gente. E Bom, Carol? Não, eu ia complementar só também que eu vejo que isso precisa ser algo que é da empresa, né? Então a gente vê muito assim, vamos adquirir um LMS e aquilo fica muito como, isso é da área de TI&D, mas não é da área de TI&D, é de todos, né? Precisa da participação de todos, precisa entender o que que as pessoas entendem a respeito dessa mudança, né? Dessa digitalização desses processos e incluir todo mundo, né? Para que isso também não seja algo apartado ali, é o TID, é o pessoal do TID que está me cobrando aqui o treinamento. Não, é nosso treinamento, é É, nossa área, é nossa empresa, né? É se a sua fala isso é porque eu capacitação, tá né? agindo errado. Exatamente. Exato. Exato. Bom, para a gente falar um pouquinho aí sobre essa medição rápida dos resultados, de como que está, ela vem muito acompanhada de você medir e ter ajuste. Uma coisa que o Guilherme colocou aqui no chat, eu acho que faz todo sentido, é um dashboard em tempo real. Gente, uma plataforma LMS robusta oferece painéis com dados atualizados em tempo real sobre progresso, conclusão, engajamento, desempenho dos colaboradores. Isso é muito importante porque isso permite uma visão imediata do que está funcionando e do que não está funcionando. E do que não está funcionando, você ter a ação rápida, e aí eu já entro no outro comentário, de poder ter autonomia para ajustar isso de uma forma rápida para que você não perca o time aí. Então, ter um dashboard em tempo real faz toda a diferença dentro de um projeto de LMS. E outro detalhe, aqui é um assunto também que a gente já comentou bastante, indicadores de efetividade de treinamento. Pode ser um NPS, Kirkpatrick, pode ser uma pesquisa, mas você ter um conteúdo e ter uma pesquisa para ouvir se eles gostaram, se eles não gostaram, se eles tiveram dificuldade ou não. E você sabe que até acompanhar, vou dar aqui só um exemplo que, inclusive, os nossos clientes aqui dentro da EAD Skill fazem. Quando você cria um questionário sobre um determinado conteúdo, ou durante um curso que você vai fazendo perguntas, olhar para aquele questionário e ver aonde o pessoal, onde está mais errando, talvez ali você vai identificar que é um ponto que você tem que trabalhar melhor. Inclusive, aí eu já entro aqui no terceiro, né? Análise dos gaps de aprendizado. Olhar para onde os usuários estão tendo dificuldade, tanto no conteúdo ou no acesso,
na maneira que está acessando a trilha, ou em algum curso específico de alguma trilha, olhar para ver aonde está tendo esse tropeço do usuário, essa falta de informação, onde eles estão errando e tentar. Porque assim, é importante, gente, uma coisa que deixar bem claro: ter a pesquisa, entender aonde ele está errando, é importantíssimo. Mas o mais importante é o ajuste que você vai ter que fazer, é corrigir a rota. Se o usuário está com uma dificuldade em tal conteúdo, que a maior parte das pessoas estão errando naquela questão, opa, talvez o meu vídeo não foi tão claro. Talvez eu não tenha dito da maneira que eu precisava ter colocado esse conteúdo. E aí eu já vou entrar agora para o outro item ali, o teste A/B do conteúdo ou do formato. Cara, isso também eu acho. O Mário já chegou a colocar isso. Às vezes o usuário pode estar tendo dificuldade em alguma coisa, porque a maneira que você criou o conteúdo, talvez um PDF, um texto, não seja a melhor maneira. Talvez um vídeo mostrando como que é faça mais sentido, ou um game, ou um... E hoje a gente pode usar até vou pedir uma ajuda aqui depois do Mário para falar sobre a parte lúdica, né? Colocar um game onde que ele tem que arrastar com desenhos e imagens. Hoje existem várias maneiras de você poder trazer conteúdo para sua plataforma. Essa questão de achar que tem que ser só texto, ou só vídeo, ou só. Não, depende do público. Fazer essa análise, fazer esse teste para entender qual é a melhor maneira de você entregar o público para os seus colaboradores, isso aí ajuda diretamente no engajamento e na retenção de conteúdo do pessoal. A abordagem orientada por dados permite muito mais ajuste, mais fácil, e tem que ser rápido, não pode perder o time. Inclusive, aqui eu entro já num outro assunto que é ajustes ágeis nas trilhas e estratégias. Gente, com base nos dados coletados, seja ele pesquisa, dashboard, é, questionário, avaliação, não importa de onde você obteve os dados. A equipe TD tem que estar ali, adaptar rapidamente para ajustar a trilha de aprendizagem ou conteúdo, a maneira que está sendo abordado ali. É, uma dica que a gente sempre, eu acho que faz muito sentido aqui, com microlearnings, porque de repente você percebeu que você colocou lá um conteúdo que trouxe vários assuntos, mas você percebeu que esse assunto aqui, ó, está com dificuldade, cria um microlearning desse conteúdo, complementa o seu treinamento, sua trilha de aprendizagem com conteúdo específico daquilo, não deixa passar. Não deixa assim, o pessoal concluiu a trilha, já tem uma outra turma fazendo. Não, já ajusta. Você percebeu que está com dificuldade, já faz o ajuste ali, reestrutura o seu treinamento. Isso faz muito, muito sentido. Então, eu acredito assim, fielmente, que você ter esses dados, desenvolver meios, né, pesquisa, enfim, ouvir, bate-papo, pode ser a maneira que você quiser, mas obter esses dados, entender eles, para poder ajustar o conteúdo, faz toda a diferença aí na absorção do conteúdo pelos seus colaboradores. Total diferença, amiga. E a diferença, inclusive, aproveitando que você trouxe, e até fazendo algo contraintuitivo, né? A gente veio de uma leva de importância para dar aí inteligência artificial, a IA. Aí no primeiro momento você fala assim, poxa, todo mundo quer um conteúdo feito por uma inteligência artificial, né? Aí você pode responder, depende. Calma aí, não é bem por aí. Aí tem dois exemplos. O primeiro é, se vocês forem ver, eu não vou ter agora aqui a fonte, mas há estudos que apontam que conteúdos feitos por avatares, eles são menos engajados. As pessoas veem menos tempo, né? Então, feito por avatares. A inteligência artificial lá falando, sabe, todo, né? Algumas até mais, assim, menos, né? Talvez porque não tem tanta similaridade com o humano ainda, né? E outra coisa interessante, as pessoas com deficiência, com surdez, né? Elas não gostam do Libras feitas por avatar ou inteligência artificial. Elas preferem e optam por seres humanos fazendo a comunicação, né, a linguagem. Mais uma vez, né? Teste A/B do formato. De repente, o que você Exato. está disponibilizando para o seu time não é atrativo, não é atraente, não é respeitoso, não respeita aquela pessoa, tanto
na condição que a pessoa está tendo a aprender, como também a melhor forma de aprendizado daquela pessoa. Então, é muito interessante que você tenha percepção, né, perspectivas diferentes no processo de construir trilhas, né? E falar em trilhas de microlearning, por exemplo, quando a gente coloca, né, a Futurize tem, o que eu recomendo muito é que todos tenham um método para construir os seus conteúdos, né? E uma das formas que a gente constrói, aliás, um valor muito é a aplicabilidade do conteúdo que está sendo colocado ali, né? Então, isso que o Clayton traz sobre o desenho ou o formato do conteúdo também é fundamental. Exato, exato. E você sabe que hoje, né, Mária, eu entendo e concordo, né? Esses conteúdos feitos por IA que fica lá, você percebe que não é uma pessoa real, mas, cara, a gente está tão próximo do real, né? A gente veio os memes daquela apresentadora de maiô, por exemplo. Cara, Foi, na foi. primeira vez, você acredita que, olha, eu sou um cara que eu respiro tecnologia, gosto muito dessa área. Eu olhei, eu achei que era de verdade, não achava que era uma IA, porque é tão real. E, cara, a gente está muito próximo Pô- dessa IA, né? Pós-verdade, né? Fala, gente, o povo tá maluco, né? Tá enlouquecendo, fazendo reportagem agora de maiô, né? Exato, exato. Mas é isso, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho, Mário, sobre estratégia e futuro. O que que você tem para contar para a gente sobre isso? Precisamos, né? Tem até algumas provocações também. Veja se para vocês isso faz sentido, né? Tem algumas provocações aqui, ó. Se você tivesse um orçamento ilimitado para o treinamento, como alocaria? Já falou sobre as estratégias, né? Ilimitado. Ao contrário, se fosse limitado, é uma provocação. Geralmente a realidade sua não tem nem orçamento, mais, quanto mais, né, limitado, né? Se você pudesse, uma outra provocação, se você pudesse voltar ao tempo e dar um conselho para a sua versão jovem que vai tratar sobre desenvolver determinada competência, qual seria essa competência quando se fala em explorar alternativas de aprendizado no online? E a terceira provocação, se você tivesse que escolher uma habilidade, qual seria essa habilidade? Essas provocações, não sei como é que fica para vocês, mas geralmente elas chegam até a gente. A primeira ali é a pergunta, se a gente traduzisse, era a pergunta assim: qual é o ideal para ter uma plataforma, né? E o possível de ter a plataforma. Se a gente tivesse um orçamento tranquilo, o ideal seria a gente fazer um híbrido, uma formação híbrida, né, com a possibilidade de ter encontros presenciais, com a clareza do objetivo, construindo um relacionamento entre as pessoas e conteúdos linkados dentro de plataformas que pudessem direcionar, respeitando as lacunas ou gaps de competências para cada pessoa, né? Se a gente tivesse um orçamento ilimitado, esse seria o ideal. E vez ou outra a gente fazer o checkpoint de redesenho, né? Tudo mais. Agora, como a gente não tem, cabe a gente traçar estratégias que sejam inteligentes. A gente pode iniciar com uma curadoria das competências que fazem sentido para a gente e direcionar conteúdos. Opa, eu só tenho dinheiro para online? Vamos direcionar conteúdos que sejam para online, com paradas também no online para encontrar esse pessoal. Aqui eu chamo de sustentação. Quando determinada empresa contrata treinamentos onde envolva só workshops online, porque o orçamento da empresa é limitado, a gente propõe encontros de sustentação para rever o conteúdo do encontro online anterior e fazer um leve spoiler de autorresponsabilidade sobre o conteúdo do, do próximo workshop. Isso pode trazer clareza, tanto se for treinamentos prontos, como é o que a gente está trazendo aqui, saber bem utilizar, né, como também treinamentos que são síncronos, né, ao vivo, no online também. Então, o ideal e o possível. Isso já que não tem o ideal para ser garantido, bora fazer o que é possível, né? E, Se Mário, deixa eu aproveitar e Diga, fazer aqui amigo, uma por favor. colocação. E a gente também vê, acho que um assunto aqui importante de colocar sobre essa questão de orçamento, de você ter. Hoje tem muito conteúdo pronto, né? Hoje às vezes você pode adquirir um LMS e já tem muito conteúdo pronto. Eu acho que você utilizar esse conteúdo pronto também é uma maneira, porque você, mas eu queria gravar aqui na minha empresa, eu queria tempo para criar um conteúdo.
A gente vê que na sua primeira pergunta, né, de ter um recurso ilimitado ou limitado. E às vezes a gente não tem isso também na hora de criar um treinamento, né? Você não tem o tempo para Sim, gravar, você não tem o tempo para contratar e criar um material específico para você. Eu acredito que você utilizar o material que já esteja pronto, pegar um treinamento que já esteja ali disponível dentro de um catálogo, ajuda muito hoje as pessoas a trazer mais agilidade aí, rapidez para dentro de um LMS. Eu acho que é uma possibilidade que não pode ser descartada. Às vezes as pessoas ficam nessa, né? Ah, mas eu gostaria de gravar aqui internamente, de criar um conteúdo. Cara, se não dá para você ter, não é. Esse é o motivo que você vai deixar de capacitar o seu time, né? com certeza, com certeza. Inclusive, você pode utilizar ferramentas que a gente já tem junto com a LMS que você tem. Vamos supor que você tenha uma LMS e queira produzir o conteúdo e não tem dinheiro para isso. Geralmente é o processo de autossabotagem, tá? É para não fazer nada, acaba que não faz nada, né? Mas se você quer fazer um conteúdo, mas não tem dinheiro, poxa, então grava no celular. Grava no celular com o colaborador que você tem e pode fazer ali na hora e distribui, seja pela LMS, que eu recomendo, seja para o WhatsApp. Conteúdos em pílulas. É o que a gente chama, né? Tem a nanoformação, que são conteúdos bem pequenininhos, sem o microlearning, conteúdos pequenos, mas um pouco maiores que a nano, né? E os conteúdos de wide learning, que são conteúdos de tempos maiores, treinamentos com 8 horas, 10 horas, né? Então, pode pegar uma nanoformação, vídeos curtos de 1 minuto e meio, dois no máximo, pegar um colaborador lá e falar sobre uma especialidade que ele tem num vídeo, uma câmera. Hoje tem câmera que, pelo amor, né? Tá mais, a imagem dela é melhor que muitos profissionais, né? Grava e coloca ali, caso esse seja o seu interesse. Mas não utilize, como o Cleiton falou, essa necessidade, essa intenção como justificativa para você não começar a ter uma curadoria Exato. decente da sua plataforma, né? Isso dá para a gente fazer, né? Perfeito. Aí, Cleiton, meu amigo, voltando ali para outra provocação, né? Se eu pudesse voltar no tempo, sabe o que que eu percebo? Principalmente a gente que trabalha com TD, né? A gente às vezes se apaixona pela tecnologia e fica querendo justificar a tecnologia, quando na realidade a gente deveria se apaixonar pela solução do problema, para resolver o problema do nosso negócio. Se você não tem dinheiro suficiente, não tem um orçamento suficiente, ok. Qual é o problema que você precisa resolver em cada uma das áreas? Qual é o conteúdo que você tem e vai direcionando. E desenhe estratégias conforme a sua possibilidade. Então, se eu pudesse voltar no passado lá, falar, Mário, para perder muito tempo, se apaixona mais pelo problema que você tem que resolver do seu negócio, o problema que você tem que resolver do seu setor. É um gap de determinada competência, é a retenção de determinado talento. Então, olhe para isso, tá? Isso é fundamental. E se eu Exato. pudesse hoje, né, como mestre em educação, especialista na área de aprendizagem e aprendizagem corporativa, se eu pudesse falar qual é a competência que eu preciso desenvolver, eu com certeza ia falar digital fluency, para falar bonito, né? Porque tem que falar bonito aqui em inglês ali, né? Competência digital, né? A competência digital, essa fluência no digital, ele é fundamental. E se você não está provocando isso na sua empresa, né, ou você está construindo uma empresa que vai ficar obsoleta, está permitindo que a sua empresa entre na obsolescência, né, ou você, como profissional, está se permitindo se tornar obsoleto. E daqui a muito pouco tempo, sem essa competência digital, e eu, como um não nativo digital, né? Sei desse medo. Não sei trabalhar com WhatsApp, não sei trabalhar com Canva, não sei trabalhar com IA, ChatGPT, mano, cada dia é um troço diferente. A gente tem que ter essa habilidade, né, de a agilidade em termos de gestão não diz respeito a apenas a velocidade. Ele diz respeito também à nossa capacidade de adaptar. Então, a gente precisa ter essa adaptabilidade, principalmente com a competência digital nos dias de hoje. Faz sentido aí para vocês aí? É isso, não, meu amigo? Com certeza, eu acho que a gente tem um olhar. Quando a gente fez a pesquisa no início do nosso webinar aqui, e teve lá o pessoal que parcialmente, eu estou pensando exatamente nesse público que talvez não domine ou conheça todas as ferramentas. Canva, ChatGPT, e aí vai, três pontinhos. Mas tem um olhar para ela, já usou alguma, já pensou em aplicar.
em pegar um material criado em algum lugar e utilizar ele, ou adaptar esse conteúdo que você já tem, complementar com alguma informação, mas usar dessas ferramentas, dessas tecnologias dentro do LMS. Perfeito. Pode passar a produção? Bom, Só falando nesse caso, Carol, Eu ia trazer o comentário aqui da Paula, ela comentou tem um tempinho aqui, né? Ela falou: "Nossa, perfeito. Eu falei sobre isso esses dias. Para que eu quero a quantificação de erros das dúvidas, das dificuldades, isso é um dado que me permite um direcionamento. Se eu apenas tenho dado e não faço nada sobre isso, não me serve de nada. Eu posso partir dessa circunstância do dado, criar um aprendizado que possa promover um novo conhecimento ou aprimorar do conhecimento existente para perfeito. que a equipe possa ser assertiva sobre o que antes gerava dúvida. Obrigada, viu, Paula, pelo comentário. Eu li seu comentário, Paula, Perfeito. também achei fantástico. É exatamente isso. Você ter os dados e poder utilizar isso para aprimorar o conhecimento na plataforma e ter alguma ação é fantástico. O que não pode é você ter os dados. Eu acho que são três áreas assim. Você precisa ter esses dados, eu acho que isso é importante dentro de um LMS, dentro de um ambiente de aprendizado, ter os dados para você poder tirar insights e aplicar, ter uma autonomia ali para não perder o time. Eu acho que são pontos bem relevantes. Pessoal, eu trouxe aqui um case, eu achei fantástico entre os nossos clientes. A gente tem, nós aqui da EAD Skill, a gente tem clientes desde empresa que tem como objetivo o desafio de capacitar grupos pequenos, de menos de 50 pessoas, como a gente tem clientes que capacita mais de 10 mil colaboradores dentro da empresa. E eu peguei esse cliente que eu achei fantástico esse projeto, né? Eu queria falar um pouquinho sobre ele, como que ele conseguiu trazer a agilidade e escalar esse treinamento, escalar a capacitação, né, dentro da empresa deles. É um case, é uma empresa inova, é uma empresa de tecnologia, mas para desenvolver, eles desenvolvem produtos. Eles não tinham o hábito de acessar um ambiente para fazer treinamento. E o que eu achei mais fantástico, que é uma empresa que em 3 meses, pessoal, eles conseguiram capacitar, a empresa tem mais de 260 colaboradores, eles conseguiram 94% dos colaboradores acessarem esse ambiente. Dentro de 3 meses, eles conseguiram criar os treinamentos, criar as trilhas e colocar o pessoal para fazer isso. Mas como que eles conseguiram em tão pouco tempo o Fantástico. resultado? Acima de 90% da empresa está acessando o treinamento. E é interessante que quando a gente olha para esses números, tem treinamento deles que nos últimos 30 dias teve mais de 1.000 acessos. Então você vê assim que o pessoal entrou e está fazendo. São mais de 500 capacitações, mais de 500 cursos concluídos nos últimos 30 dias. São números muito bons por uma empresa que tem aí na faixa de 260 colaboradores. Qual foi o segredo? Como que ele conseguiu em tão pouco tempo ter tanto acesso com esse time aí? Eu acho que essa empresa usou muito do que a gente está falando aqui. Primeiro, olhou para os dados da empresa, o que a empresa precisava, entender, né, quais eram os desafios, colocou o conteúdo lá. Inclusive, pessoal, eles usaram conteúdos prontos. Dentro do LMS Next, aqui da EAD Skill, a gente tem mais de 40 conteúdos já prontos, tanto de hard skill como soft skill. É mais voltado para a parte de soft skill. E eles conseguiram criar trilhas lá exatamente com esse conteúdo. Então, eles criaram trilhas já com conteúdos prontos, entenderam qual era o objetivo da empresa e estão medindo isso. E detalhe, eu acho que uma outra coisa muito legal, eles estão usando os recursos de IA da plataforma ou a parte de automação, inclusive tem ali embaixo um dado, né? 255 colaboradores entraram lá, foram mais de 2 mil acessos, eles têm mais de 90 treinamentos criados dentro dessas 30 trilhas, então é bastante trilha. E detalhe, para públicos diferentes, eles criaram 19, a gente chama aqui de instâncias, são regras de automação, são 19 regras de automação. Então, conforme o cara faz um curso, já libera outra. Se o cara muda de cargo, ou de departamento, ou de filial, ou de loja, porque eles têm 4 grupos grandes, são 4 organizações dentro da Inova. Se o cara muda de uma área para outra,
automaticamente a plataforma faz esse trabalho. Ele não tem que se preocupar. Então, em 3 meses da implantação de liberar isso, cara, foi um número fantástico. Então, a gente vê que clientes conseguem ganhar agilidade e escala em tempos pequenos, exatamente olhando para os recursos que a gente está falando aqui nesse nosso webinar, que é olhar para os dados da empresa, utilizar conteúdos prontos, usar o recurso de IA para entender qual é o melhor conteúdo para qual público, criar automações que a própria plataforma possa fazer esse processo de matrícula, de lembrete, de certificado, de recertificação, de forma automática. A equipe de T&D ela vai estar olhando para outras frentes, não para isso. Então, eu acredito muito. O caso da Inova, a gente ficou muito feliz. A gente que é da área, eu que sou aqui o head dessa área de sucesso do cliente, a gente fica muito feliz com um projeto desse. Em 3 meses, conseguiu alcançar um número tão grande de eficácia dentro da empresa Maravilhoso na mesmo, sala de amigo. treinamento, né? Maravilhoso. É incrível isso daí. Parabéns pelo trabalho, hein? Essa questão das Legal. instâncias criadas e a trilha criada faz toda a diferença também, né? Faz, e é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Usar treinamentos prontos, olhar para que a empresa precisa e criar trilhas específicas. Pessoal, pensa aqui, são mais de 30 trilhas que tem lá dentro da plataforma, cada trilha para um público específico. Isso faz a diferença. E você capacitar, né? Deixar preparada a plataforma, quando o cara concluir essa trilha, eu já libero um conteúdo específico para ele complementar. E assim vai. Tem uma pergunta que eu vi do Nelson. Obrigado aí pela sua pergunta, Nelson. Ótimo case. Dúvida: qual o percentual de conclusão nesses 3 meses? Cara, eu não tenho um número exato aqui, mas é acima de 80%. É como eu falei, os conteúdos. Tem curso que teve mais de 1.000 acessos nos últimos 30 dias. Então, foi assim, ó, o conteúdo certo, no momento certo, para o colaborador certo. Isso fez E diferença também no, tem. no impacto. Esse case é maravilhoso, Cleiton. E assim, essa pergunta do Nelson vale até a gente também colocar uma outra provocação, que é quando alguém chega para a gente e fala, tá tendo pouco a conclusão do curso, né, na plataforma. Eu falei, mas qual é o prazo que você está dando para o seu time concluir? Né? Pode ser 1 mês, 2, 3, 6 meses. Né? Então, assim, de repente, se um curso ou uma trilha vai levar, você colocou lá 6 meses para concluir, aí chega no terceiro mês, 50% apenas teve a conclusão, não significa que o engajamento seja baixo, porque o prazo que você deu para terminar toda a trilha são 6 meses. Isso aqui é um parâmetro. A gente tem que ir no outro parâmetro também para avaliar engajamento. Então, é uma série de parâmetros para validar se o engajamento está Exato. positivo, meia boca ou está péssimo. Exato, exato. E ficar atento a isso é importantíssimo, né? Prazos, né? Esses tempos que você determina para o usuário fazer a trilha, também eu acho que é bem importante. É bem legal, faz a diferença aí. Muito bom, muito bom. Muito Pessoal, bem. Carol, Não, devolvo a não palavra pode. para você, Carol. Não, Pode terminei aqui para falar concluir. do case da Inova. Eu acho que é isso, Perfeito. pessoal. Eu acho que a gente está fechando o assunto aqui com esse case, que é exatamente mostrar que quando a gente aplica tudo isso que a gente comentou, né? Olhar para os dados, preocupar com o cliente, criar treinamentos prontos, trilhas específicas para cada público, pensar sempre no usuário final, cara, vai fazer diferença aí dentro do projeto. Perfeito. Pode passar a slide de produção. Com certeza, vamos lá. Então, pessoal, antes da gente encerrar aqui, a gente vai liberar agora. Peraí, que a Isa trouxe uma pergunta antes. Peraí. A Isa Boa. perguntou aqui para gente: quais elementos foram utilizados nesses treinamentos para gerar atratividade e engajamento? Eu vou responder a pergunta aqui da Isa. Interatividade do usuário. Não são cursos para que o cara tem que só entrar lá e fazer alguma coisa, mas ele faz e interage com o conteúdo. Isso faz toda a diferença. E o feedback. Todo treinamento tem uma pesquisa lá de satisfação para eles ouvirem o que foi legal, como que foi o treinamento, qual é o próximo tema que gostaria de ser abordado. E olha que interessante, gente, eu vou contar aqui inclusive é desse cliente mesmo. Teve uma situação
que o RH lá percebeu dentro da empresa. E aí eles já levantaram o próximo tema, baseado na pesquisa de satisfação lá, eles já estão preparando um novo conteúdo que vai ser liberado em breve, baseado no comentário. É aquilo que eu falei. Quando você abre espaço para ouvir os seus colaboradores e cria um treinamento para atender exatamente aquela necessidade, não tem como não ter engajamento. Não tem como você não ter números bons, resultados altos nessa questão de capacitação, porque a empresa está trabalhando exatamente no ponto que o colaborador precisa ser trabalhado. Bacana, Excelente. obrigada. Obrigada, viu, Isa? Obrigada, Cleiton, também. Bom, então já estamos encerrando, né? Mas antes da gente encerrar aqui, o pessoal vai encaminhar aqui na lateral agora o link, tá? Para que vocês possam pedir o certificado, solicitar o certificado. E eu queria deixar um recado aqui também, né? Aqui na EAD Skill a gente oferece um verdadeiro ecossistema de soluções completas para desafios para a área de TI&D, desde a criação de treinamentos digitais, feitos sob medida, como também consultoria educacional, né? Entre outras opções aí também que a gente tem do nosso portfólio, e a nossa plataforma LMS Next, tá? Pensada para escalar e transformar o aprendizado nas empresas. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor a nossa plataforma, a gente vai disponibilizar aqui também na tela um QR Code, acho que já está aparecendo aí, e um link aqui no chat para você agendar uma conversa com a nossa equipe de especialistas e experimentar gratuitamente a nossa plataforma. Agora eu vou Inclusive, deixar. Oi, não, perdão. Carol, só para fechar, inclusive o projeto da Inova, que a gente falou, é exatamente esse ambiente que eles utilizam. É aqui que eles conseguiram esses cursos de soft skill, criar trilhas, foi nesse ambiente aí. Legal, Ó, o dashboard perfeito. tá lindo ali, o dashboard tá maravilhoso, cara. Tá. Venham conhecer, tá? Nossos consultores podem apresentar para vocês esses cases, outros cases também relacionados aí às indústrias de atuação que vocês têm, tá, pessoal? E agora eu vou passar para o Mário, porque tem promoção também da Futurize. Olha só, eu Conta adoro pra uma promoção. gente. Adoro uma promoção, principalmente no Dia dos Namorados, né? Então, para vocês escanearem aí esse QR Code, e aí quem escanear e fizer lá o cadastro vai ter 30 dias de acesso ao conteúdo da Futurize, o que é muito interessante para mim, porque eu quero feedback de vocês, tá? Ali tem uma metodologia com áreas de desenvolvimento, como vocês vão lá, gestão, liderança, diversidade, saúde mental, produtividade, comunicação. Então, vejam as áreas de desenvolvimento, peguem o conteúdo, tem uma estrutura, tem uma metodologia. Vai ser um prazer estar recebendo o feedback de vocês, tanto do conteúdo, como também da estratégia adotada ali, né, desse acesso. E espero que esse conteúdo, com uma boa curadoria que vocês vão fazer a partir de agora, né, faça muita diferença no dia a dia, de vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, Mário? E para o pessoal que está acessando aqui o link do certificado que a gente colocou na lateral, assim que vocês receberem o certificado, fiquem à vontade para compartilhar nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e não se esqueçam de marcar a gente, tá? A gente vai adorar ver vocês divulgando esse momento, tá bom? Então, bom, vamos deixar aqui também na lateral os nossos LinkedIns, caso vocês queiram se conectar. Então, vou deixar aqui o LinkedIn do Mário, do Cleiton, o meu LinkedIn também, para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre outras soluções do nosso ecossistema de aprendizagem. Então, se vocês quiserem ir agradecendo aí também, meninos, vamos lá. Eu queria agradecer esse espaço aberto para a gente poder tirar a dúvida das pessoas, trazer um pouco da nossa experiência aqui, trazer um pouco do que os nossos clientes fazem e têm sucesso com o projeto deles. E, gente, como a Carol falou, meu LinkedIn já está aí. Fique à vontade para acionar, caso queiram me contatar para perguntar, tirar alguma dúvida, eu vou ter o maior, vou ficar feliz aí de poder ajudar vocês, aí de continuar ajudando. Contem com a gente aqui, tá bom? Contem comigo. Bom, eu digo a mesma coisa em outras palavras, né? Para vocês contarem comigo, como eu sou piloto, eu preciso falar, né? Um propósito meu é fortalecer as asas das pessoas. Fortalecer, porque eu acredito que todos nós temos as nossas asas. E uma das formas de fortalecer essas asas do time nosso, de gestores, líderes da empresa, é por meio de uma educação
educação corporativa, que no caso, com muita consciência. Tá? Então pode entrar em contato comigo, vai ser sempre um prazer a gente trocar e tamo junto. Bora voar. Tamo junto. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Mário. Desejo um feliz Obrigado, Dia dos Carol. Namorados para todo mundo. Aproveitem. Carol, Vinho só mais parabéns, tá? tarde. Parabéns Obrigada. pela mediação. Parabéns. Eu Exato. vou adiantar Obrigado, Carol. Obrigada. valeu Obrigada, demais. gente. Só que eu vou adiantar o vinho, tá? Eu vou pegar um agora para dar um. Tá liberado já pro mar. Agora tá liberado, gente. Agora tá Obrigado, liberado. pessoal. Até mais. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Até mais. Tchau, tchau.